Do seu coração acelerar, é Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra tua ferida. Olá pessoal, boa noite, paz seja convosco, seja bem-vindo mais uma vez, né? Graças a Deus, ao programa Liberdade e Vida e Liberdade e Vida só em Jesus. É um prazer muito grande ter você conosco nessa noite, nessa semana, né? Depois de uma semana muito agitada, de muitos afazeres, muitos compromissos, graças a Deus por isso, nós estamos mais uma vez no ar no programa Liberdade e Vida e Liberdade e Vida só em Jesus. Vou continuar com esse louvor abençoado aqui e você pode se organizar, se assentar, se aproximar, chamar alguém, ligar, mandar um zap para alguém, para a gente estar junto mais uma vez, graças a Deus, mais uma vez juntos no programa Liberdade e Vida e Liberdade e Vida só em Jesus. Prepare aí o seu pedido de oração, daqui a pouco nós estaremos orando, né? Orando junto com você em favor de uma causa, em favor da sua vida, em favor do seu lar, em favor da sua família, em favor dos seus negócios, do seu empreendimento, enfim, nós estaremos orando, pedindo a Deus para poder abrir o céu sobre a sua vida e te abençoar no nome de Jesus. Programa Liberdade e Vida e Liberdade e Vida só em Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Programa Liberdade e Vida, programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, rua Sebastião Alves Marcato, 119, paralela à garagem São Francisco. Você passou o trevo da BR-040, entrou a primeira à sua esquerda e só seguiu o fluxo. Você vai estar lá conosco no nome de Jesus. Bom, nós estamos durante 15 dias, desde o dia 26 de junho, com as nossas atividades ao público fechadas. Estamos com transmissões online. Fazemos essas transmissões online dentro da igreja para que nós não percamos o altar de vista, não percamos o altar, né? Esquecemos o altar da nossa memória, né? Então nós fazemos lá para poder fixar o altar na sua mente. Nós não vivemos sem o altar. O altar é um objeto sagrado, muitas culturas têm os seus altares e nós temos o nosso altar,
graças a Deus, principalmente o altar que está no nosso coração, onde nós fazemos ofertas de louvor e sacrifícios ao nosso Deus, o nosso culto racional, como ensina o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 2. Então, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez, e essa semana é para valer. Puxa vida, ontem nós iríamos estar juntos na nossa série, nossa série de quarentena, né? E falando coisas preciosas nesse tema tão falado, tão discutido, tão apresentado durante esses dias, né? Graças a Deus nós temos dentro da Bíblia Sagrada exemplos que nós podemos tirar para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional, o que devemos fazer, como agir dentro de uma quarentena, o que para ela serve, né? Mas, graças a Deus, nós louvamos a Deus porque nós estamos aqui hoje, isso que é importante. E por nós estarmos aqui hoje, antes de nós meditarmos no texto sagrado, falou com muito no meu coração domingo de manhã e domingo à noite. Vamos compartilhar esse texto com você agora. E logo depois nós estaremos orando, pedindo a Deus para poder abençoar a sua casa. Prepare o seu pedido de oração, o pedido para a sua casa, sua família, enfim, o seu trabalho, a sua empresa. Então nós só queremos comunicar o seguinte: graças a Deus, nós estamos aí nesses 15 dias sem a presença de ninguém dentro da igreja, fazendo apenas as nossas transmissões. Mas domingo agora nós temos quatro horários, de 8 da manhã às 9 da manhã, de 9h30 às 10h30 da manhã, de 5 às 6 horas da tarde e de 6h30 às 7h30 da noite, na nossa Santa Ceia. Então nós estaremos ministrando a Santa Ceia e sempre a programação da igreja daqui para frente estará online, né? Sempre numa transmissão, Face, Instagram, depois nós colocamos no YouTube, enfim. Então nós sempre teremos realizando essa transmissão no nome de Jesus. Mas domingo agora nós teremos a transmissão online, teremos a Santa Ceia presencial. É muito importante esse dia na vida de qualquer e de todo cristão que confessa o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Então a Santa Ceia será em 4 horários, 8 às 9 da manhã, de 9h30 às 10h30 da manhã, de 5 horas da tarde às 6 horas da tarde, de 6h30 às 7h30 no nome de Jesus, tá bom? E dentro dessa agenda, né, que nós temos esse mês, nós estamos aguardando para darmos um passo bem mais firme dentro desses dias, dentro dos cultos presenciais, escola de sabedoria, sexta, enfim. Nós teremos a vigília no final do mês. Mês passado nós tivemos a segunda vigília, agora nós iremos entrar a terceira vigília. Aí você coloca na sua agenda no último sábado do mês. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus amados? Bom, eu gostaria de compartilhar de um texto sagrado com você que está lá no livro de 1 Crônicas. Lá no livro de 1 Crônicas, né? 1 Crônicas, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 11, eu gostaria de compartilhar com você de um texto muito bacana que conta a história de um rapaz que tomou uma decisão pessoal, mesmo sabendo que essa decisão iria lhe custar a vida, mas havia em jogo muitas coisas importantes. Ele toma uma decisão para, mesmo perdendo a sua vida, ele toma uma decisão para resguardar um grupo de pessoas e resguardar a Arca da Aliança, um objeto extremamente sagrado para o povo de Israel. A palavra de Deus diz assim no livro de 1 Crônicas, capítulo 13,
versículo 1 ao versículo 11. Vamos ler 11 versículos para nós nos colocarmos, nos situarmos dentro do texto e vamos ver o que acontece dentro desse texto e o que esse texto, o que essa palavra pode trazer para nós como cristãos, como homens de Deus, mulher, como chefe de família, como profissional, enfim. Diz assim o texto sagrado: depois de consultar todos os oficiais e os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem a todos os irmãos, a todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a vós. Unir-se a nós, desculpa. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos, preste bem atenção, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Esse reinado durou 40 anos. Preste muita atenção. Vou repetir. Pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Kiriat Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, e a arca sobre o qual o seu nome é invocado. A arca onde o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, onde estava a arca, levaram a arca de Deus no carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô, seu irmão. Davi e todos os israelitas iam dançando, cantando com todo vigor diante de Deus ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou a sua mão, o seu braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele, o Senhor, o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, fulminara Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Perez Uzá. É um texto muito bacana, muito precioso. É um texto que mostra o zelo que Deus tem em suas coisas sagradas, o zelo que Deus tem em levar e conduzir as coisas sagradas, o zelo que Deus tem em relação a ser disciplinado com as coisas sagradas que pertencem a Deus. Dentro da Bíblia Sagrada existem 2 sacramentos que são preciosos e devem ser muito bem observados, que é o batismo nas águas, que é o início da vida cristã, e a Santa Ceia, que é a comunhão, o comungar do cristão junto com a comunidade cristã naquele dia específico, em adoração a Deus, ele participa da Santa Ceia. Então, são 2 coisas sagradas que devem ser muito bem observadas. E nós devemos zelar em observar essas coisas, em saber lidar com essas coisas. Principalmente na ceia do Senhor. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas eu fico pensando, fico questionando algumas coisas em relação a procedimentos, a saídas, e prazeres e a lazeres
que são feitos no dia de Santa Ceia, aonde nós nos consagramos a Deus, aonde nós nos colocamos diante dele para cear do pão, que representa o seu corpo, e beber do cálice, que representa o seu sangue, e às vezes nós nos desviamos para outras atividades, para outros afazeres, para outros, vamos dizer assim, prazeres. E nesse dia o nosso prazer tem que estar no Senhor, nessa cerimônia tão importante, porque não é apenas um alimento espiritual. A Santa Ceia anuncia a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, anuncia uma nova aliança que nós temos no seu sangue, anuncia um novo testamento, anuncia uma nova vida, anuncia muitas coisas importantes para o cristão, a Santa Ceia. Então são coisas sagradas, e Deus ele tem, nós vivemos na graça, lógico, nós não podemos nos esquecer disso, vivemos na graça, e a graça quer dizer favor não merecido, ou poder capacitador de Deus. Então nós vivemos na graça, mas nós devemos ter zelo pelas coisas de Deus, pelas coisas que são concernentes a Deus e a sua palavra, sermos zelosos com o carregar do nome do Senhor sobre a nossa vida. Somos cristãos. Essa palavra cristão, ela aparece em Antioquia, e quando aparece Antioquia, cristão quer dizer, o significado da palavra cristão quer dizer pequenos cristos, ou seja, são cristos menores, mas representam a Cristo, falam em nome de Cristo, anunciam a Cristo. Então o pessoal de Antioquia colocou o nome dos primeiros de cristãos, porque pequenos cristos igual a Cristo, eles falam igual a Cristo, têm as suas atitudes igual a Cristo, pregam e anunciam como Cristo, tem o seu poder do milagre, como Cristo tinha, como Cristo tem, graças a Deus. Então eram considerados como cristãos. Então, como cristãos, nós devemos zelar por algumas coisas da obra de Deus, e nesse texto fala de um zelo. Não podia tocar na arca. Quem carregava a arca eram os levitas, aliás, os sacerdotes. Então essa arca, Davi, ele fala algo muito sério. Essa arca estava esquecida na terra dos filisteus. Quando Davi assume o controle de Israel, Davi conquista muitas terras. Ele conquista a terra dos filisteus. E ele declara que durante 40 anos no reinado de Saul, durante 40 anos nesse reinado, a arca fica esquecida. A glória de Deus fica esquecida. O poder de Deus fica esquecido. Que interessante. Num momento tão difícil que foi o reinado de Saul, foi um reinado de perseguição, um reinado de desejo de matar. Era o desejo de Saul matar Davi. Ele persegue Davi, ele vai atrás de Davi. Então foi um governo muito difícil, foi um tempo muito difícil para todo Israel. Saul começa a perder guerras, começa a perder territórios para os outros inimigos. Esses inimigos começam a invadir Israel. Saul perde a sua força. E olha que coisa interessante, a arca nesse tempo fica esquecida. O poder de Deus fica esquecido. A glória de Deus ficou esquecida nesse tempo. Olha que interessante, não é um assunto que eu gostaria de abordar nesse momento com você, mas para você ter uma ideia do que era trazer a arca das terras dos filisteus e trazer para Jerusalém. A importância que isso significava para Israel. Mas olha que interessante, durante 40 anos Israel negligenciou a glória, o poder de Deus num momento tão difícil. Eles negligenciaram o poder, a glória de Deus, porque a arca era poder de Deus. A arca, ela nunca mais, depois da destruição do templo,
ela nunca mais foi achada, nunca mais foi encontrada, não há vestígio dela, porque se ela estivesse conosco hoje, seria um objeto de peregrinação, um objeto religioso. Ela tinha o seu poder, ela tinha a sua glória, porque a glória de Deus se manifestava entre os dois anjos, ali no propiciatório, que era a tampa. Então tinha dois anjos, um de frente para o outro. A glória de Deus se manifestava entre os anjos. Deus falava com Israel, Deus orientava Israel através dessa manifestação, que a palavra de Deus no hebraico fala Shekinah, a glória de Deus. Então a Shekinah, a glória de Deus, era manifestada ali naquele momento. Israel era instruído, Israel ganhava batalhas, Israel superava os seus inimigos, os seus adversários, porque a arca estava sob o controle de Israel. Havia um temor de Israel em relação à arca, mas essa arca, esse temor é esquecido. E aí a gente começa a fazer um comparativo do tempo que nós vivemos hoje, nesses 40 dias que nós passamos e ainda vamos passar alguns, nesse confinamento, nesse distanciamento, nesse isolamento. Será que nós corremos o perigo de esquecermos a glória de Deus, de esquecermos o poder de Deus? E a gente fica preocupado, por quê? Por isso que nós fazemos a live lá no altar, para você não esquecer o altar, para você não esquecer aonde você adora, onde você glorifica, onde você recebe uma palavra de destino, de cura, de livramento, de motivação, de rompimento, aleluia. Então eles esqueceram isso. Olha a confissão de Davi: nós não nos importamos. Ou seja, existe algumas coisas mais importantes, com mais prioridade na minha vida do que a arca. Será assim? Isso pode acontecer conosco. Se nós não tivermos alinhados com a palavra, se nós não tivermos alinhado com o Espírito Santo, se nós não tivermos alinhado com a vontade de Deus, se nós não tivermos alinhado com as coisas de Deus, nós podemos cair no mesmo erro de Israel. E quantos não caem? Não se importando com a presença de Deus, não se importando com a glória de Deus, não se importando com o poder de Deus, não se importando com as coisas de Deus. É assim a sociedade no dia de hoje. Somos criticados, somos perseguidos, existem leis sutis, maldosas contra a igreja, porque a igreja anunciou um líder que é o presidente da República, a igreja amparou esse presidente está nos púlpitos da igreja, esse presidente está nas cruzadas da igreja, esse presidente recebe pastores para orar por ele, esse presidente dá acesso às pessoas que têm uma palavra de Deus para o coração dele. Então existe não só a igreja hoje como a anunciadora do evangelho, mas está anunciou também um líder para o Brasil. Olha como que a igreja ela se torna importante. Então existem muitas leis sendo montadas, planejadas contra a igreja. Então é um tempo que nós não podemos esquecer a glória de Deus, o poder de Deus. É um tempo que nós não podemos fazer como Davi fala, nós não nos importamos com Deus. E essa, pessoalmente, é a minha preocupação. É lógico que eu gostaria de ter sido mais consistente esses dias que nós passamos, de sermos mais... E nós vamos ser. Eu não quero perder esses momentos de vista. Me perdoe a palavra, mas eu não quero te perder de vista, eu quero chamar a atenção sua. Olha, não deixe a glória, não deixe o poder, não deixe a presença de Deus de lado, não deixe de se importar com isso.
Hoje as pessoas estão se importando com o remédio, estão se importando com isso, com aquilo. Tá certo, nós temos que nos importar, mas nós não podemos deixar de nos importarmos com aquilo que é de Deus. Estava conversando com um amigo meu agora. Ele fez pós-graduação comigo ano passado, ano retrasado. Passou por uma crise violenta, teve um distúrbio, teve um caso grave pessoal na vida dele, trouxe alguns problemas para ele. Sabe onde ele está hoje? Na igreja. Deus colocou uma mulher, uma irmã do lado dele, uma esposa, uma noiva do lado dele, cristã. Ele está indo para a igreja, ele está indo na casa de pastor. Ele foi para esse final de semana para a casa do pastor, da igreja, da família. E falou que está até orando, que é infalível, 100% a importância da oração. Olha! E às vezes nós, cristãos, podemos correr esse erro, esse risco de Davi, como ele fala, não nos importarmos com a glória de Deus, não nos importarmos com a presença de Deus, não nos importarmos com o poder de Deus. A arca ficou 40 dias na terra dos filisteus. Olha, 40 dias na terra dos filisteus. Deixaram abandonado. Por isso, temos uma ideia, por isso que houve um erro, conforme o livro de Levítico, o livro de Êxodo, quando Deus começa a organizar Israel, quando Deus começa a organizar essa nação, começa a dar as leis para essa nação, as cerimônias para essa nação, então ele declara, ele deixa claro a forma de conduzir essa arca. Então eu quero, pelo fato do não se importar, vou fazer de qualquer jeito. Preste bem atenção, quando você não se importa com a sua família, quando você não se importa de uma forma adequada com a sua família, quando você não se importa de uma forma adequada com o seu trabalho, com a sua vida cristã, com o seu emocional, você acaba fazendo as coisas de qualquer maneira. Você tem agora, depois de 40 anos, muitos líderes e mestres e sacerdotes morreram. Como que nós vamos levar a arca? Vamos levar num carroção de boi? Vamos colocar numa carroça? Vamos enfeitar uma carroça? Como as antigas procissões, não quero aqui, por favor, comentar nada de ninguém, de religião, enfim, mas das antigas procissões do interior dos nossos estados, aonde se coloca uma imagem e ali os bois ou os cavalos ou as mulas puxam aquela carroça e aquela imagem em cima daquela carroça. Davi, ele faz isso, ele pega um carroção, coloca a arca ali com os bois na frente e leva aquilo ali para frente e canta e dança, mas não era uma dança, não era uma cantoria, era uma alegria e ao mesmo tempo uma irresponsabilidade. Por quê? Porque ele não fez como tinha que ser feito. Por que ele não fez como tinha que ser feito? Porque ele, como que eu vou fazer algo certo se eu abandonei? Porque por isso que muitas pessoas elas não vão muito para frente da vida cristã, porque por isso elas querem fazer de qualquer jeito. Ah, mas está alegria? Pode ter alegria, tinha festa, mas estava de qualquer jeito. Tinha festa, mas ao mesmo tempo teve uma tragédia, uma morte. Tinha festa, mas naquele momento de festa houve a morte.
E quantas festas nós às vezes fazemos para tanta coisa que não há vida, que é só festa, só emoção, só emoção, só uma sensação, só um prazer. Aquela festa toda, aquela alegria toda, aquela cantoria toda, aqueles instrumentos todos, de repente cai um climão lá na hora, por causa da morte de Uzá, aquele ambiente ficou pesado. Para que alegria? Por que tanta festa? Se naquele momento ficou tudo pesado. Por quê? Porque eu havia abandonado um objeto sagrado, um objeto poderoso, um objeto maravilhoso, e fui fazer com aquele objeto que outrora não me importava, eu quero fazer de qualquer jeito. Não funcionou e não funciona. Por isso que no tempo que nós vivemos é um tempo de alinhamento. Será que a minha vida cristã, o meu Deus, eu não estou me importando mais com Ele? Será que você está deixando os seus problemas, as suas dores, as suas faltas, as suas dificuldades serem maior do que Deus? Será que essas lutas, essas dificuldades, esses medos, esta insegurança tem sido um Golias na sua vida? Golias não é maior que Deus, Golias não é maior do que o poder de Deus, Golias não é maior do que a unção de Deus, Golias não é maior do que a presença de Deus. Então será que eu estou fazendo com que os meus Golias, vamos dizer assim, que a gente enfrenta, será que eu estou fazendo dos meus Golias maiores do que Deus? Ao ponto de eu não me importar mais com a presença, com a glória, com o poder dele? Será que como Davi ou como Saul, vamos pegar Saul nesses 40 anos, Saul se preocupou tanto em perseguir Davi, que abandonou a glória de Deus? Será que é assim? Será que você está perseguindo algo na sua vida de uma forma tão aguda, tão forte, que você está esquecendo de Deus? Será que você está perseguindo algo tão grande? Você está colocando tanta força em perseguir este alvo, que você está esquecendo de Deus? Será que você está como Saul, perseguindo algo? Saul estava perseguindo Davi. Será que você está perseguindo alguma coisa? Será que você está perseguindo tanto sucesso? Será que você está perseguindo tanto alguma coisa que você está acabando esquecendo da glória de Deus? Não se importando com Deus? Deus tenha misericórdia da gente, que a gente em primeiro lugar busque a Deus, persiga a presença dEle, vá onde Ele está, esteja onde Ele estiver, que a gente possa perseguir a Deus. Buscai primeiro, Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus, reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é um discurso de irresponsabilidade, eu vou ficar sentado, não. É um discurso de que às vezes nós perseguimos tanto uma coisa que esquecemos de Deus. Deus é que nos fortalece, Deus é que nos guia, Deus é que nos conduz, Deus que nos ilumina, Deus que nos dá força, Deus que nos cura.
Porque às vezes em momentos da nossa vida nós somos tão feridos, tão feridos, tão feridos, que a gente precisa de um Deus presente para curar as nossas dores, a nossa dor, as nossas feridas. Não é um discurso de que vou ficar parado agora, vou buscar. Não, não. É um discurso de que eu tenho que saber o que eu persigo, qual a prioridade. No reino de Saul, a prioridade de Saul foi perseguir Davi, matar Davi. E ele esquece da glória de Deus, esquece da presença de Deus, a ponto, essa perseguição foi tão, tão profunda, que ele esquece da glória de Deus e vai consultar demônios. Ele vai lá na feiticeira de Endor e vai consultar uma bruxa, para você ver o abandono. Por isso que Davi fala, nós não nos importamos, e olha as consequências do não se importar com a glória e com a presença de Deus. Olha as consequências de não se importar com a glória, com o poder e com a presença de Deus, representados através da arca. Será que nós somos assim? Será que nós estamos neste caminho? Se estamos, devemos clamar misericórdia a Deus e falar, Senhor, nos tire desse caminho. Senhor, me faça perseguir a tua glória, a tua presença, o teu poder. Me faça perseguir a tua vontade, o teu querer. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se eu persigo a vontade de Deus, eu estou perseguindo aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável. Eu não vou estar, como Davi falou, não vou estar não me importando. Pelo contrário, o mundo hoje não se importa mais com Deus. Eles não querem mais Deus. Eles não querem mais Deus. Eles não querem saber de Deus. Eles não querem saber do Senhor. Não querem. Não querem. Você pode achar que é política, mas hoje a perseguição virá nas leis. Não vai ser como antigamente. Vai ser na lei. Vai ser dentro da lei. Bolívia tentou abaixar um decreto proibindo a pregação e a confissão de fé dos cristãos. Numa emenda de lei, numa emenda da lei boliviana, iriam colocar como crime a confissão de fé e a pregação do evangelho. Quer dizer, não pregue o evangelho no nosso país. Quer dizer, não confesse Jesus no nosso país. É lei. Aí alguns falam assim, isso é política. Mas é política. É aonde vai vir a perseguição. O Supremo já está com lei na papel ali. É abuso religioso. Olha a frase. Bonita, né? Olha que coisa charmosa. Olha que coisa assim, intelectual. Olha que coisa assim, do Supremo. A palavra de Supremo, de gente... abuso de autoridade religiosa. Aí a gente olha isso, que isso? Aí vem as emendas, os pequenos trechos. Ou seja, nós não vamos poder votar mais os nossos candidatos cristãos, nós não vamos poder eleger os nossos candidatos cristãos que estão lá defendendo a família, que estão lá pagando um preço por causa de leis que querem arrebentar, e a gente está ali orando, e ele está lá clamando como João Batista diante dos Herodes da vida, dos Herodes parlamentares. Meu Deus do céu, não tenho nada a ver com isso, a minha obrigação é orar e incentivar e tudo mais. E está aí o que nós estamos vendo acontecendo, né? Muitas restrições,
Alguns têm até falado que querem transformar o Brasil numa China tropical. Olha que, até que o povo não tem o que inventar mesmo. Uma China tropical. Para você ver, é tão sério que acaba sendo cômico. É tão agressivo que a gente acaba rindo. Mas isso está aí diante dos nossos olhos. E a gente vai fazer caso, a gente vai fazer como Davi, vamos menosprezar, desprezar, abandonar a glória, a presença, o poder de Deus? Não. Por isso que nós temos que estar ali orando, pedindo a Deus forças, pedindo a Deus para nos ajudar, pedindo a Deus para nos guardar, guardar os nossos filhos, guardar as nossas famílias, guardar o nosso trabalho, guardar o nosso sustento, guardar a nossa alma, guardar os nossos pensamentos, o nosso coração, para não ser contaminado e falar como Davi falou, nós não nos importamos, então vamos 40 anos, nós não nos importamos com a glória. Então, no meu projeto de rei de Israel, eu coloquei lá, no meu plano de governo, vou trazer a arca, mas pelo fato de eu não ter me importado, eu vou trazer de qualquer jeito. Aí que está o problema, quando nós não nos importamos de uma forma correta, nós vamos fazer de qualquer jeito. Por que muita gente leva a família de qualquer jeito? Porque não se importa. Por que muita gente não tem sucesso no trabalho? Porque leva de qualquer jeito, não se importa. Por que muita gente leva a vida emocional de qualquer jeito? Porque não se importa. Por que a pessoa leva a vida cristã de qualquer jeito? Porque não se importa com outra coisa. Nós não nos importamos. Então eu faço de qualquer jeito. Por que muita gente está desequilibrada emocionalmente? Só vive vendo coisas complicadas. Me desculpe a expressão, são como usinas de reciclagem de lixo. Ficam recebendo lixo e tentam reciclar. Não, isso aqui é bom, é lixo. Não, mas é bom. Esse aqui é lixo. Não, mas isso aqui é bom, vamos reciclar. Vai ser papel, vai ser plástico, vai ser alumínio, vai ser aço, enfim. É lixo, mas eu tento reciclar. Mas está consumindo lixo. Lixo emocional no que vê, no que ouve, no que lê. Lixo emocional daquilo que já ficou lá atrás. Ele vem trazendo à tona outra vez. Ah, eu estou ferido. Ah, minha emoção. Ah. Se eu me importasse, quando eu me importo, eu faço o correto, sou feliz. Quando eu me importo, eu faço o certo e não tem morte, só alegria. Eu não tenho altos e baixos, alegria de repente morte, alegria de repente morte. Não, eu vivo equilíbrio, porque eu me importo. Eu me importo com a presença de Deus, eu me importo com a glória de Deus, eu me importo com o poder de Deus. Então, eu vou ter uma vida cristã abençoada. Vou ter luta? Vou, mas eu vou ter uma vida equilibrada. Agora, para nós encerrarmos e nós orarmos. Vou repetir a frase para você guardar. E essa frase, ela se aplica em toda a área da sua vida. Quando você não se importa com algo, você vai fazer este algo de qualquer jeito. E de qualquer jeito não traz uma durabilidade da alegria. Uma hora essa alegria cai. O texto é muito claro nisso. Não nos importávamos, vamos fazer de qualquer jeito, ou vamos fazer desse jeito, a alegria caiu para a morte. Guardou isso? Quando eu não me importo com alguma coisa que é importante para mim, eu vou fazer de qualquer jeito. E de qualquer jeito
minha alegria será pouca ou de tempo contado. Agora, quando eu me importo com algo, eu faço bem feito e eu tenho alegria duradoura. Aprendeu isso? Aplique isso na sua vida. Aplique isso na sua casa. Aplique isso nas suas emoções. Aplique isso na sua vida financeira. Aplique isso na sua vida espiritual. E você terá respostas e resultados para a glória de Deus. Vamos nos importar com Deus. Vamos nos importar com a glória de Deus. Vamos nos importar com a presença de Deus. Vamos nos importar com o poder de Deus. Não vamos ficar cegos buscando alguma coisa, algo, caçando algo. Não vamos ficar cegos em busca de alguma coisa, como Saul ficou cego em matar Davi e esqueceu a glória de Deus ali durante 40 anos, a ponto de consultar uma feiticeira. Cuidado, porque quando você não se importa com aquele que se importa contigo, que é Jesus, fatalmente você vai ouvir gente que você não pode ouvir. E se já estiver acontecendo isso, peça misericórdia a Deus e peça para que Ele te ouça e você possa ouvi-lo. Amém? Vamos orar. Prepare o seu pedido de oração, prepare o seu momento de oração. Mesmo que eu não tenha como receber esses pedidos de oração agora para você por enquanto, eu vou orar pela sua casa. Mas prepare o seu momento de oração. Eu vou deixar um louvor aqui legal para rodando rapidinho, enquanto você pega, preste bem atenção, a foto de alguém que você quer que receba a oração, tá bom? Ou a roupa que você quer que alguém receba a oração. A roupa do seu filho, ou do seu marido, da sua esposa, da sua filha. Às vezes o seu filho está aí batendo cabeça nesse mundo, a sua filha está aí desnorteada, desorganizada. Traga a roupa dela, nós vamos orar, você vai colocar as suas mãos sobre essas roupas, sobre esses objetos. Faça isso rapidinho. Vai lá, busca um retrato, busca um documento, busca uma peça de roupa e nós vamos orar. Faz isso enquanto eu solto um louvor bacana para você aqui, em nome de Jesus. Se nós nos importamos, então vamos fazer certo, tá bom? Maravilha? Aí, tá benção. Vai lá rapidinho que eu já tô contigo aqui. Vai lá rapidinho para a gente poder tá orando, tá pedindo a Deus para poder estar abençoando em nome de Jesus, tá bom? Rapidinho, vai lá enquanto eu preparo aqui o louvor aqui para colocar para você, tá bom? Ok? Maravilha, corre lá, vai lá. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor,
sei que tu me sondas. Em volta, tua mão em mim repousa. Aleluia. Tal Maravilha. é grandiosa. Não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu. Maravilha, vamos lá? Pegou lá a roupa, pegou lá o objeto, o seu contrato de trabalho, sua carteira de trabalho, pegou lá o retrato de alguém. Toda vez, todo programa Liberdade Vida, nós vamos fazer isso, ok? Então, às vezes você tem uma vizinha, um amigo, um parente com um problema, nós vamos orar e você vai colocar as suas mãos sobre o retrato, sobre a roupa, sobre a chave, né? Às vezes você pega a chave lá da sua casa, às vezes você está sentindo algumas coisas estranhas na sua casa, algumas coisas esquisitas na sua casa, você vai pegar a chave da sua casa e nós vamos estar orando em nome de Jesus, tá bom? A foto de um filho, a foto de um neto, a foto da esposa, do esposo, sempre esteja dentro da sua Bíblia, né? Você coloca lá dentro da Bíblia Sagrada, você coloca lá dentro, maravilha, está lá dentro da Bíblia Sagrada, para toda vez que você estiver no programa Liberdade e Vida, nós vamos estar ali orando e abençoando em nome de Jesus, tá bom? Maravilha. Vamos orar, vamos pedir a Deus para poder nos abençoar, vamos pedir a Deus para poder nos guardar, vamos pedir a Deus para poder manifestar o seu poder em nós. Põe as mãos sobre esse objeto que você vai interceder agora. Põe as mãos sobre essa foto, sobre essa roupa. Eu quero liberar uma palavra sobre essa pessoa que vai ser e que vai receber a oração. Se tiver enfermo, vai ser curado. Se tiver doente, vai ser curado. Se tiver deprimido, vai ser curado. Se tiver no meio de vício, vai ser libertado. Se estiver no meio do pânico, esse pânico vai embora no nome de Jesus. Se tiver com a porta fechada, Deus vai abrir a porta. Tenha fé nisso, porque eu tenho fé nisso. Feche os seus olhos, põe as suas mãos sobre este objeto agora e vamos orar. Ou ponha a mão em você. Às vezes você está com uma dor, com um problema. Coloque as mãos, mesmo que nós estejamos online. Eu creio no poder de Deus, porque o mesmo Deus que está aqui falando ao meu coração para falar contigo, Ele está aí do seu lado, junto com você, para te abençoar. Aleluia. Põe as mãos sobre o seu objeto e vamos orar. Nosso Deus e nosso eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus que é o princípio, Deus que é o fim. Não houve, não há e não haverá um Deus tão precioso quanto nosso Deus. O Deus, o Emanuel, o El Elohim, o El Shaddai, o Deus que é o nosso Jeová Sabaoth, o nosso Jeová Rafá, aquele que nos cura. E nessa hora nós clamamos, nesta hora nós rogamos a manifestação de Jeová Rafá, o Senhor que sara sobre esse doente, sobre essa pessoa que está desorganizada emocionalmente, dessa pessoa que está aflita emocionalmente. Nós clamamos a unção de Jeová Rafá sobre a vida dessa pessoa que está enferma na sua casa,
clamamos a unção e a presença de Jeová Rafá sobre essa mulher que está no leito, na cama, deitada, se recuperando ou passando por um momento de doença. Oh Deus Todo-Poderoso, ó Jeová Rafá, vai e entra dentro dessa casa agora. Jeová Rafá, o Senhor que sara, cure essa pessoa agora, manifesta o seu poder, Senhor Jesus, na vida dessa pessoa agora, manifesta, Senhor Jesus, o teu poder sobre essa vida agora, sobre esse retrato, sobre essa roupa, sobre essa chave, sobre esse documento que está sendo representado, meu Deus, manifesta o seu poder, meu Deus, na vida do teu filho e da tua filha agora. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus agora, abre a porta do trabalho para o teu filho, guarda, meu Deus, ele no seu local de trabalho, guarda, meu Deus, do olho grande da inveja, guarda, meu Deus, de todo mal agora, guarda essa casa, guarde essa família, guarde este lar agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós apresentamos essa vida, rogando, meu Pai, um milagre e a bênção sobre ela, e já te agradecendo, em nome de Jesus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. Obrigado, meu Deus, pela bênção, obrigado pela cura, obrigado pelo milagre, obrigado pela tua presença sobre essa vida, em nome de Jesus, aleluia. Eu sei que tu me amas. Amém, Jesus. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, maravilha, louvado seja o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, louvamos a Deus pelo tempo que nós estivemos juntos, né? Dá para ver o rostinho de algumas pessoas aqui em cima. Então, eu estou vendo aqui o rostinho de algumas irmãs, de alguns irmãos. Nós louvamos a Deus pela sua companhia, louvamos a Deus por você estar conosco ou ter estado conosco nesse momento. Que Deus te abençoe de uma forma muito preciosa, que Deus te dê uma noite fantástica de descanso, um dia muito abençoado. Amanhã meio-dia, né? Amanhã meio-dia, agora a gente já tá com a estrutura legal aqui. Não sei se você percebeu, tem um ambiente novo aqui, um negócio meio que legal. Então louvamos a Deus por isso, glorificamos a Deus por isso. Amanhã meio-dia estamos com um encontro com a palavra e graças a Deus amanhã vamos dar continuidade a essa série que nós estamos abordando, que é a quarentena, falando sobre o número 40, enfim. E principalmente, né, orando para que Deus te abençoe de uma forma muito preciosa e poderosa. Muito obrigado pela sua presença, Deus te abençoe. O programa Liberdade e Vida vai ficando por aqui. Ele é um programa que acontece terça e quinta-feira, sempre às 9h30 da noite. É 9h30 até 10h20, 10h15, enfim. Que Deus te abençoe de uma forma muito preciosa, ok? Domingo, 4 horários de Santa Ceia. 8 da manhã às 9, 9h30 às 10h30, 5 às 6, 5h30 às 6h30. Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo esteja com todos hoje
e permaneça para sempre. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus. De tão alta, se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas.